Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, Ageu, o tema que me foi proposto, Ageu, capítulo de número 1, verso de número 12. E logo após o capítulo 2, verso de número 9. Estou aqui acompanhado dos meus amigos, pastor Hudson e pastor Jorge. Sem querer fazer propaganda, caso queiram e precisem de dois excelentes pregadores, por favor, os convide. E não se arrependerão. Prazer rever também o Rafael, presbítero Rafael. Deus abençoe, pastor Carlos. Eu estive aqui há exatos 3 meses, certinho. Foi dia 26 de setembro, eu estive aqui. E foi bênção, Deus trabalhou. Eu tenho certeza que essa noite não será diferente. Se tiver algum músico aqui para me ajudar logo daqui a pouquinho que a gente acabar de ler, só para fazer um barulho aqui, alguém. Não precisa ser bateria não, teclado. Deixa Deus te usar aqui. Me ajuda aqui em nome de Jesus. Ageu capítulo 1, verso 12. Diz assim: então, ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Capítulo 2, verso 9. Diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Eu quero que você preste atenção nisso. E neste lugar darei a paz. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Por gentileza, se assente. É um tema bastante parecido com o que eu ministrei aqui há 3 meses atrás, diversificando apenas os livros e, obviamente, os capítulos. O tema que me foi proposto há 3 meses atrás foi sobre os filhos de Zadok, os sacerdotes levíticos. E o tema que me foi proposto há 3 meses atrás era ainda a glória para quem preferir a glória. É isso? E hoje o tema que foi me dado também foi sobre glória. Então percebi que essa igreja é uma igreja que gosta da glória de Deus. A glória de Deus é muito interessante. E eu aprendi com um sábio amigo que, em se tratando de glória, existem pelo menos 2 à luz da Bíblia. Uma chamada Shekinah e a outra chamada Kavod, ou Kavod, como queiram, sendo uma habitação de Deus e sendo a outra a glória que tem peso. Amém? Irmãos, o texto que a gente acabou de ler é um texto extremamente complexo, porque ele não se resume somente nos 2 capítulos do profeta Ageu. Ele dá uma boa passeada em Neemias, dá uma boa passeada em Esdras, ele dá uma boa passeada em algumas tradições que, segundo a Bíblia, foram necessárias, foram suficientes, imprescindíveis para que esse templo fosse reconstruído. Inclusive, o tema que eu ministrei há 3 meses atrás foi sobre também reconstrução e reforma. Até porque esse ano fez 506 anos da reforma protestante, onde vendiam indulgências e tudo mais. Então, a gente vai falando da reforma e da reconstrução durante todo este ano de 2023. E o Senhor tem falado muito conosco através deste tema. Ao abordarmos esse assunto, o Senhor tem falado bastante conosco. Mas vamos lá, irmãos. O livro do profeta Ageu, ele é um livro muito tremendo,
porque Ageu é um dos profetas menores da Bíblia, sendo que Ageu, mesmo Ageu sendo um dos profetas menores da Bíblia, ele recebeu de Deus uma grande incumbência e, consequentemente, uma grande palavra ou uma grande responsabilidade, que era profetizar, pregar, anunciar a palavra, neste tempo que existiam pessoas que estavam ou eram negligentes, inertes, pessoas que não se moviam, pessoas que não se locomoviam, pessoas que não se mexiam, pessoas que não pensavam no quesito casa de Deus, obra de Deus, pessoas que não estavam nem aí para as coisas de Deus, sendo que nesse seio, onde tem muitos liderados, é o mesmo seio que, como todo segmento, tem os seus líderes. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus, além de ser elegante, ordeiro, ele é altamente hierárquico. Ele não vai desrespeitar as patentes, ainda que sejam abaixo dele. E nesse texto aqui que a gente está lendo, Deus levanta um homem chamado Ageu, um dos profetas menores, como nós dissemos aqui. E Deus levanta ele com uma palavra de reflexão, um momento reflexivo, para que o povo voltasse ou engrenasse de uma vez por todas no que diz respeito a fazer a obra do Senhor. E como eu disse que Deus é ordeiro, é elegante, hierárquico ao extremo, Deus ele dá uma palavra para Ageu e, consequentemente, esta palavra vai atingir primeiro, vai alcançar primeiro o coração de Zorobabel, filho de Sealtiel, e logo seguida vai alcançar o coração de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Pessoas que até então eram os líderes deste povo, que não queriam saber de pôr as mãos na obra. Como Deus é ordeiro, como Deus ele é elegante, hierárquico, essa palavra primeiro vai alcançar o coração dos líderes. E quando Deus, olha só que Deus é tão, tremendo, que ele usa o profeta para liberar essa palavra para os líderes. E de agora em diante a responsabilidade está na mão dos líderes. Você entendeu isso? A responsabilidade está nas mãos dos líderes. Deus não vai até o povo e diz para o povo trabalhar e pôr as mãos na obra. Deus vai no líder ou nos líderes. E os líderes recebem então a responsabilidade de compartilharem o que Deus havia proposto através do profeta. Então, irmãos, o profeta Ageu, levantado pelo Senhor, quando ele vai direto nos líderes, ele diz o seguinte: vocês estão dizendo que ainda não é tempo, que ainda não é chegado o tempo de edificar a casa do Senhor. Porque o tempo que vocês estão vivenciando é o tempo de preparar as suas próprias casas, deixando elas estucadas, apaineladas, deixando elas revestidas, enquanto a casa do Senhor permanece deserta. O que eu li aqui, o que me chamou bastante a atenção, é que eu até compreendo o teor do tema que nos foi proposto. Compreendo, com exatidão compreendo. Mas o que me chama mais atenção é que não houve um arrependimento de forma literal. Porque arrependimento, quem tem o Espírito Santo, ele sente e muda. Deus levanta o profeta Ageu e diz a eles o seguinte:
Já que vocês entenderam, chegaram à conclusão de que não é o tempo de edificar a casa e somente trabalhar na casa de vocês, assim diz o Senhor: eu já vou fazer reter o orvalho no céu, não vou permitir que a terra dê frutos. O que vocês receberem, colocarão no saquetel furado, vai cair no meio do caminho. Eu não vou abençoar a obra das vossas mãos. Vocês não trouxeram muito para cá, e o pouco que trouxerem eu vou eliminar com um sopro. Porque a forma de Deus é provar. Deus não briga com ninguém, irmãos. Deus só corta aquilo que te beneficia, para ver se te redireciona, para ver se o teu GPS atualiza e você retoma. Pegue o fio da meada de novo. Deus não precisa brigar com ninguém. Deus, ele só faz aquilo que a sua soberania lhe permite e autoriza. Ele fecha o céu, a terra não dá fruto, o que tu recebe não dá certo, onde tu bota a mão não flui. Deus é assim, irmãos. Porque Deus sabe fazer o povo voltar para o caminho, para a rota, para o GPS, para a direção. Deus sabe fazer. Glória a Deus. Oh, glória. Porque qualquer papai de família aqui, se o filho desobedecer, ele castiga. Ele tira o que o filho gosta: celular, videogame, saída para o shopping. Mas Deus não. Ele corta o que você precisa. Não é o que você gosta, ele corta o que você precisa. Você precisa da terra, o fruto da terra. Precisa do orvalho do céu. Oh. Porque uma cadeia desce o orvalho, rega a terra, oh glória, e faz brotar os frutos da semente que você plantou. Era Deus usando o profeta Ageu: eu não vou abençoar a obra das vossas mãos. E isso aqui é condicional ao tempo. Porque, irmãos, o povo estava dizendo: não é tempo da gente meter a mão. Aí eu te lanço uma pergunta nessa noite: quando será o tempo para você colocar a mão nas coisas de Deus? Só que o teu tempo e o meu tempo não é o tempo de Deus. E vou te falar uma coisa, irmãos: essa história de que se nós não clamarmos, as pedras clamarão, isso não é de forma literal, não. Porque o Deus que eu conheço, ele não trabalha com substituição. Ele cerca o caminho até que o teu GPS redirecione. Porque seria muito mais cômodo para Deus se o Rafael não quisesse fazer, Deus colocasse o Jorge no lugar dele. Nem sempre Deus faz isso. Tem coisa que é para você fazer e ponto final. Tu vai correr daqui, desobedecer de lá, se esquivar daqui, correr de lá, mas o que Deus tem com você é com você. Tem jeito, tem para onde correr. Então Deus vai falando do versículo 1 ao versículo 11. E no verso 12, que é um dos tópicos, dos temas que nos deram hoje, eles vão se arrepender e decidem então obedecer ao Senhor. Oh, glória. Isso aqui é muito sério. Eu vou falar uma palavra aqui, eu preciso que você pegue. Porque Deus usa o profeta para falar com os líderes. E Deus usa os líderes para falar com os liderados. Sabe por que a obra não estava fluindo? Não é que os líderes não queriam fazer. Eram os liderados que não queriam pôr as mãos na obra. E isso está dizendo o que para nós? Que líder não faz a obra sozinho. E se o líder não faz a obra sozinho, ele não pode ser cobrado sozinho. Se o líder não faz sozinho, não pode ser cobrado sozinho. A cobrança é para todo mundo.
direito nosso. Em consequência disso, não querer fazer é um direito de Deus também. Porque Deus não é obrigado a fazer, tendo em vista que eu não faço. Porque a gente segue muito aquela linha de pensamento que ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Porque não pode negar a si mesmo. Mas a palavra de Deus diz: achegai-vos a mim, e eu achegarei a vós outros. Mas no momento em que me deixardes, eu vos deixarei também. Vivemos nesse seio cristão, aonde queremos um Deus próximo, mas não queremos proximidade de Deus. Oh, glória a Jesus. E o texto aqui em foco está dizendo que o povo de Israel agora foi alertado, os judeus foram alertados pelos líderes. E o Senhor ainda está usando o profeta dizendo: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Era Deus alertando: olhe para o caminho de vocês, vê se está certo. Vê se essa direção está correta. Oh, glória. Porque uma das traduções para a casa estucada aqui, na verdade, tem uma tradução que diz casa painelada. Ou seja, casa decorada com painéis. Ou seja, era algo que rapidamente aqui substituía o mármore, era uma espécie de gesso. Ou seja, para a casa deles, eles pegavam o melhor. E se você for estudar a questão da parte de apaineladas, colocar a casa revestida de painéis, dava trabalho, eram 3 elementos para concluir aquela missão. Dava trabalho para fazer aquilo que faziam para a casa deles. Eles tinham trabalho na casa deles, mas na de Deus não queriam trabalho. Eles queriam bonita a casa deles, mas a de Deus ficava deserta. Oh, glória a Jesus. E Deus vai advertindo ele: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. E os versículos subsequentes estão dizendo, o profeta Ageu está alertando ainda: vocês estão vivendo deste jeito, e vocês ainda têm a audácia de olhar para muito, mas vocês olham para o muito e recebem o pouco. Oh, glória. Sabe o que eu percebi aqui, pastor Carlos Henrique? Que receber o pouco de Deus ou não receber absolutamente nada não me remete a pensar somente em dízimos e ofertas. Me remete a pensar no trabalho da obra da casa de Deus. Porque você não deixa de receber só quando deixa de dizimar e ofertar. Você deixa de receber quando deixa a casa de Deus, oh glória, do jeito que você não deixa a tua. Oh glória. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa noite o Senhor está nos alertando. Porque se você for pegar aqui todo o contexto histórico, você vai ver que essa reconstrução vai acontecer na época do rei Dário. Todos sabem disso. Na época do rei Dário. Só que na época do rei Dário, tinha 2 pessoas, pelo menos, que se intitulavam profetas dentre o povo, que escreveram uma carta para Dário, falando assim: ué, o que vocês estão metendo a mão para fazer a obra? Quem são vocês? Quem são vocês para edificar a casa de Deus? Pegaram uma carta e escreveram a Dário. Oh, glória ao nome do Senhor. Tinha pessoas que não estavam concordando com a reconstrução. Enviaram carta para o rei da época, da atualidade, chamado Dário, dizendo: a gente não concorda, por que vocês estão metendo a mão? Porque a obra de Deus sempre será assim, irmãos. Está no baixo, ninguém te perturba. Experimenta colocar as mãos na obra para tu ver. E outra coisa, esses 2 que se meteram o bedelho na história,
Eles não falaram somente para os líderes e para os liderados. Eles pegaram uma carta e mandaram para o rei. Porque quando tu bota a mão na obra, tem pessoas que não conseguem se dirigir a você. Porque a raiva é tão grande, porque ela sabe que a obra que você está colocando as mãos vai dar certo, vai fluir. Rei Dário, se você for pegar em dado momento, devido a essas duas pessoas terríveis aqui que entraram no texto, o povo parou a construção ou a reconstrução. Mas eu louvo ao Senhor, irmãos, porque eles ficaram aproximadamente 16 anos parados. E a pergunta que eu lhes faço essa noite é: quanto tempo tu está parado? Quanto tempo tu está inerte? Quanto tempo tu está sem locomoção? Quanto tempo tu não faz absolutamente nada para a obra? Nada. Nada. Fazer a obra não é só vir à igreja. Oh, glória. Fazer a obra, sobretudo, é ser a igreja. Quanto tempo que você não põe as mãos na obra? Ficaram 16 anos parados. Só, irmãos, que se você for ver no primeiro templo lá de Salomão, eles foram invadidos por Nabucodonosor, os babilônios levaram uma grande parte dos judeus lá para a Babilônia. Glória a Jesus. E o Senhor permitiu que eles viessem, retornassem, regressassem para edificar de novo, reconstruir, colocar para cima, para fazer dar certo. Só que sempre tem gente, sempre haverá gente que não quer ver o negócio fluir, que não quer ver o negócio dar certo, que não quer ver o negócio para frente. Aleluia. Mas o que mais me chama a atenção, meu amigo pastor Jorge, é que Deus levanta alguém, irmãos, para confundir. Porque quando Deus quer fazer, Deus faz. Concordam comigo? Quando Deus quer fazer, Deus usa o crente, Deus usa o não crente. Aí Deus usa quem? Um homem chamado Ciro. Que Deus o escolhe 150 anos antes dele nascer. E quando Ciro nasce, depois que cresce, o Senhor chama Ciro assim: ah, Ciro, a quem chamo pelo nome, o meu ungido. Só que se você for estudar o texto, Ciro não era crente. Aleluia. Ciro não era crente. Mas ele foi uma peça importantíssima para que o templo fosse reconstruído novamente. E eu fui estudar um pouquinho só, irmãos. Eu não sou muito bom de história, mas eu fui um pouquinho fuçar. E eu percebi que o primeiro templo, pastor Carlos Henrique, ele tinha 20 côvados de altura e 20 côvados de largura. Isso quer dizer que cada côvado representa 51 centímetros. O templo de Salomão, então, tinha 1020 metros de largura, de comprimento, assim, né, de largura, e 1020 metros de altura. Só que o rei Ciro falou o seguinte: já que vocês estão livres do cativeiro para reedificar a casa de Deus, porque não pode ficar deserta, eu quero que a casa de Deus seja grande. Espera aí, gente. A anterior já era grande. Só que Ciro está dizendo: eu quero que a casa seja ainda maior. Por que Ciro está dizendo isso? Porque Ciro já está antevendo o que está escrito em Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior. Então, para uma glória maior, se faz necessário uma casa maior. Deus está dizendo: quanto maior a casa, maior será
a glória. Olhe para mim. E Ciro disse então, eu quero que a casa seja grande. Que tamanho, Ciro? Eu quero que ela seja de 60 côvados de largura e 60 côvados de comprimento. Oh glória! 60 vezes 51, 3.060. Então Ciro está dizendo, eu quero que a casa de Deus seja 3.060 metros para cima e 3.060 metros para o lado. Oh glória! Eu não estou dizendo aqui que casa pequena não comporta glória. Só que o próprio Ageu está dizendo, usado pelo Senhor, dizendo, a glória desta última casa será maior. É Deus dizendo, para eu derramar mais glória, eu preciso que a casa seja maior. E eu descobri por que Ageu falou que a glória seria maior. Não é porque a casa era maior somente. É porque o Ageu sendo usado pelo Senhor, pastor Carlos disse, a glória desta última casa será maior do que a primeira. E nela, e nesta casa, darei a paz. Está aqui o segredo. Não dá para derramar glória em casa que não tem paz. Ah não, irmão, isso aqui é muito sério. Porque o templo que Salomão edificou em nenhum momento diz que tinha paz, diz que tinha glória. Aí Deus está dizendo o seguinte, eu quero fazer um negócio maior. E eu quero parar com esse jogo de aparência. Eu não quero casa que só tenha glória. Porque a casa que só tinha glória, os babilônios vieram e destruíram. Ah, isso aqui é sério. Porque podem destruir a casa que tem glória, mas nunca vão destruir a casa que tem paz. Porque a paz traz a glória, mas a glória, de repente, muitas vezes não vai trazer a paz. Quer paz de Deus, quer glória de Deus, receba a paz. Oh. E nela darei a paz. E neste lugar darei a paz. Oh, aleluia. Eu louvo a Deus, irmãos. Que em Provérbios está escrito que é melhor uma casa com pouca gente, onde há tranquilidade, do que uma casa cheia, onde há contenda. Então saia daqui nessa noite entendido de uma coisa: Deus quer te dar glória, mas Ele quer te dar a paz. A paz que excede todo entendimento. Aleluia. A paz que excede todo entendimento. E Ageu vai dizer o seguinte: vocês não querem colocar a mão na obra, porque vocês estão presos no templo que caiu. Vocês não querem pôr as mãos porque vocês estão presos na glória que passou. Vocês não querem pôr as mãos porque estão presos na presença que sentiram. Oh, glória. Vocês não querem pôr as mãos porque estão presos nos ouros, nas pratas. Vocês estão presos nas especiarias. Só que esse vai ser de madeira, vai ser diferente. Só, irmãos, olhe para mim aqui. O texto diz, irmãos, que houve alguns utensílios que foram repatriados da Babilônia, que eles levaram muitas coisas. Só que alguns utensílios foram repatriados. Era Deus dizendo: eu vou trazer algumas coisas do primeiro, mas não vou trazer tudo.
Oh, glória. Ah, isso aqui é mais sério do que você imagina. Eu preciso que você entenda isso aqui. E viaje comigo nessa palavra. Porque o texto está dizendo que esse segundo templo é 3 vezes maior que o primeiro. Só que esse segundo não é de ouro. Madeira é mais frágil que o ouro. Até porque não passa pelos mesmos testes. Madeira é mais frágil que o ouro. E Deus está dizendo através de Ciro: eu quero uma casa 3 vezes maior. Quem está olhando para a casa, ou quem está imaginando a casa, porque Ageu disse: quem é que ficou e que viu a casa na sua primeira glória? Eles estão olhando, meu amigo pastor Jorge, e eles estão identificando: madeira é mais frágil que ouro. Como vamos construir algo maior do que o que existia, de um material que é mais frágil? Aí o versículo 8, Deus diz para Ageu, usa ele e fala: meu é o ouro. Era Deus dizendo: se eu quiser fazer de ouro, eu já teria feito. Eu quero que vocês façam diferente. Façam diferente. O ouro é meu. Minha é a prata. Oh, glória. Era Deus dizendo para ele: se vocês estão presos no templo antigo, fiquem tranquilos. Porque o ouro e a prata estão na minha mão. Oh, glória. O ouro e a prata está na minha mão. Nubre na raça e o céu. Eu estou sentindo ele aqui, irmãos. Há uma presença aqui nessa noite, há uma graça no nosso meio. Eu não sei se você já está sentindo. Eu não sei se você já tem essa noite, essa graça, essa presença, essa unção, aleluia, porque quem decidir colocar as mãos na obra de Deus, o negócio vai fluir. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso que você pegue isso aqui, por favor, queridos. A epígrafe, Rafael, diz: a glória do segundo templo. Quem escreveu, de repente, Ageu está escrevendo a glória do segundo templo. Ageu está abrindo uma margem para ter o terceiro e o quarto. Mas no capítulo 2, versículo 9, Deus está usando ele. Porque na epígrafe quem escreveu está dizendo glória do segundo templo. No capítulo 2, versículo 9, Deus toma a boca do profeta e diz: a glória desta última não terá outro. Ah, não, você precisa pegar isso. Era Deus usando ele, falando: vocês não vão se decepcionar mais. Oh, aleluia. Nubre na racebre na gaia. A glória desta última. Aleluia. Meu amigo Magno me antecedeu dizendo: adore ao Senhor. Pode ser o teu último culto para você adorar. E nesse verso está dizendo: a glória desta última casa será maior. Será maior. Aleluia. Será maior. Aleluia, será maior. Olhe para mim aqui. Olha para mim aqui, irmãos. Olha para mim aqui, por favor. Baixinho, olha para mim aqui. Olha para mim aqui, baixinho. Capítulo 2, Rafael. Versículo 4. Deus está usando o profeta para falar com o líder Zorobabel. Diz assim: ora, pois, esforça-te. Diz o Senhor: esforça-te, Josué. Falou para os dois. E esforçai todo o povo da terra. Assim diz o Senhor. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito. Opa!
Eles estavam cativos. Deus está usando o profeta para dizer o quê? O concerto que eu fiz com vocês não foi aqui, foi no Egito. Eu não libertei vocês para ficar à toa. Mete a mão aí, faz alguma coisa. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 6. Uma vez, daqui um pouco, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações. Já está falando de Jesus, pega. E virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória. Eu preciso que você viaje comigo isso aqui. Porque se o verso 7 está dizendo que virá o desejado de todas as nações, e está falando da glória da última casa, o texto não está falando mais de templo. O texto está falando de céu. Oh, aleluia. A glória dessa última casa, aleluia, será maior do que a da primeira. Esforçai-vos, aleluia. Versículo 10. E ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta aos sacerdotes acerca da lei. Glória a Deus. Versículo 13. E disse a Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E o sacerdote respondendo dizia: ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, assim é esta nação, diante do meu rosto, diz o Senhor. E assim toda a obra das suas mãos e tudo que lhe oferecerem, imundo é. Glórias ao nome do Senhor. Versículo 17. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês, aleluia, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde os vossos corações nestas coisas. Eu fecho aqui. Eu não sou de pregar assim lendo, mas isso aqui me chamou a atenção. De tudo que eu acabei de ler agora, era Deus usando Ageu. Vocês, povo, eu já falei para fazerem tudo isso aqui. Agora pega o coração de vocês e apliquem nessas coisas. O que Ageu estava dizendo? Usado pelo Senhor. Eu sei que vocês começaram a meter a mão na obra, não foram porque sentiram desejo, foi porque eu ameacei punir. Mas agora, aplique os vossos corações nessas coisas. Era Deus dizendo: vocês fizeram na marra, agora faz de coração. Era Deus dizendo: na marra deu certo, imagina se vocês fizerem de coração. Posso pôr a igreja de pé, pastor, para orar? Posso? Por favor. Você lembra, irmãos? Jesus disse: aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então Ageu está sendo usado por Deus dizendo: aplica os vossos corações nestas coisas. Aleluia. Eu sei, irmãos, que Deus só tem uma boca. Deus não fala com ausente, Deus só fala com presente.
Mas saiba de uma coisa, se você fez até aqui forçado, se até aqui foi forçado na marra, a partir dessa noite, faça de coração. Deixa eu te contar um breve testemunho, baixinho, rapidinho. Já vou orar pela sua vida. Fique de pé, tenha paciência. Pastor Carlos, eu ouvi um testemunho de um pastor amigo. Quando a gente não faz de coração é assim. Chegou o momento da oferta, ele não queria ofertar de jeito nenhum. Mas ele ficou constrangido porque todo mundo estava ofertando, mas ele não queria ofertar. E ele ofertou uma nota ao Senhor naquele dia. Ele é o saudoso pastor Anderson de Realengo, já faleceu na época da pandemia, infelizmente. E ele contava que, como ele não queria dar, não era de coração. Ele até deu, mas ele foi para casa chateado, não queria dar. Já fez isso, irmão? Já deu oferta assim sem querer dar? Já botou no gasofilaço querendo tirar? Quem já fez isso? Querendo tirar o que está dentro, sangue de Jesus. Mas ele deu e foi embora para casa. Surgiu uma ventania do nada, irmão, do nada. E ele foi ver o que estava acontecendo lá de fora. Ele morava na Pavuna. E quando ele abriu a porta para ver o que estava acontecendo, quando ele abriu no pé da porta, o que tinha? Uma nota referente ao valor que ele deu lá na igreja. Sabe o que ele falou para a gente? Quando não é de coração, Deus devolve. Se não for de coração, que não faça. Você está entendendo isso aqui? Eu vou hoje porque o pastor vai ficar feliz. Venha por isso, irmãos. Mas venha de coração. Eu tenho certeza que o pastor vai ficar mais triste você aqui, de cara emburrada, do que de coração. Então venha de coração. Venha adorar o Senhor. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para Jesus nessa noite? Se tiver, vem aqui, por favor, para a gente orar agora. Olha isso aqui rapidinho, eu vou encerrar aqui agora. Olha para mim aqui. Desceu aqui, eu vou falar com você agora. Olha para mim aqui. Deus usou Ageu e falou assim, olha, vocês não querem trazer o que eu quero, o Senhor está pedindo. O que vocês trouxerem eu vou eliminar com um sopro. Não é assopro, é sopro. Eu vou eliminar com um sopro. E o que vocês receberem vai ser, saquetel furado. Tem gente que entra ano e sai ano, não entende o que está acontecendo. Mas preste bastante atenção se você está fazendo de coração, ou se você está fazendo por força do cargo eclesiástico, por exemplo. Preste atenção se você está vindo só porque é pastor, ou só porque é líder. Preste atenção se você está vindo só porque tem cargo na igreja. Preste atenção se você não pode atrasar só porque você é pastor. Se você é líder. Ou se você está vindo de coração. Porque teu encontro marcado aqui não é com Leandro, é com Deus. Teve um encontro na Bíblia que quem chegou atrasado ficou de fora. Mateus capítulo 25. Feche teus olhos aí. Bendito Deus, eterno Pai. Deus eterno e bendito, estamos uma vez mais na sua presença. Muito obrigado, Senhor, porque a tua presença está aqui. Obrigado porque, sobretudo, Senhor, está conosco a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Continua, Senhor, nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todos os males e de todos os perigos. Deus, como ministro do teu evangelho, eu quero abençoar, em nome de Jesus, a vida do pastor Carlos Henrique. Deus amado, a vida do nosso diácono Magno.
a vida do presbítero Rafael e de suas respectivas esposas e famílias, e de todos aqueles que compõem essa questão eclesial da tua casa, que tu possa abençoá-los sobremaneira, e que este lugar, Senhor amado, cresça, e que este lugar tenha glória, mas também tenha paz. Deus amado, que neste lugar, Senhor, frutifique, mas que também se solidifique. Deus amado, eu entendi, os 4 pilares dessa igreja estão aí na parede. É ganhar, consolidar, discipular e depois enviar. E que de fato, Senhor, isso aconteça todos os dias nessa terra. Abençoa a obra das mãos dos teus filhos. Deus querido, que nada, Senhor amado, seja recusado pelo Senhor. E que eles sejam mais bem-aventurados ainda. Porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Senhor, eu entrego essa casa nas tuas mãos. E que também no ano de 2024, que daqui a alguns dias vai acontecer, que essa casa, Senhor amado, seja ainda mais alcançada pelo teu poder e pelas tuas mãos. Guarda este altar, guarda este santuário, Senhor. Eu passo para as tuas mãos e para os teus cuidados, porque tu és o provedor desta terra. O livro que lemos no verso 8 está dizendo que do Senhor é o ouro e do Senhor é a prata. Então o Senhor é o provedor desse lugar, e nada vai faltar para essa casa. Deus amado, abençoa cada dia mais este lugar e as pessoas que aqui residem. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Tome seu assento, em nome de Jesus.